Boa noite, vamos então assim nesses instantes, dando início, dando prosseguimento aos estudos aqui do Evangelho, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, sendo acolhidos por Frei Fabiano e toda a sua equipe de trabalhadores abnegados que estão a nos auxiliar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos aqui, hoje nós vamos tratar do capítulo 22, Não separar o que Deus juntou, que é o capítulo que vai tratar sobre casamento, sobre divórcio, né? E a gente começa com a leitura do Evangelho, a leitura evangélica que trata aqui da indissolubilidade do casamento. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la. Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Isso está em Mateus, né? Então, uma leitura assim, um pouco confusa, né? Mas que a doutrina vem, né? A doutrina espírita, à luz da razão, ela descortina todo o véu aqui para a gente compreender o que Jesus queria dizer, e sempre lembrando, né, que aqui, olha, era, mais uma vez era uma pegadinha ali dos fariseus para com Jesus, né? Então eles ficavam ali o tempo inteiro fazendo questionamentos para o Cristo, para saber se o Cristo ia contra o que Moisés, né, que até então ali era o que os judeus, né, até hoje para os judeus, aquele grande profeta ali, Moisés, que veio ensinar as coisas de uma forma ali às vezes bem severa, até para poder controlar, né? Porque como que ele ia conseguir ter uma autoridade ali sobre aquele povo rebelde ainda, espíritos pouco esclarecidos, espíritos ainda bem atrasados, né? Então, como que ele ia conseguir tocar, né, nesses corações? Então, ele tinha figuras ali muito fortes, né, adequadas para o grau evolutivo da humanidade daquela época, que ainda não tinha uma maturidade racional, de inteligência e tudo mais assim tão desenvolvida. Então, tinha figuras ali muito, muito fortes, né? Então, por isso ele era muito aceito. E aí, quando vem o Cristo, que não veio contrariar a lei, não veio derrogar nenhuma lei, qual lei? Né? A lei de Moisés, porque quem trouxe a lei, quem trouxe os 10 mandamentos, quem trouxe as leis de Deus foi Moisés, que trouxe ali a primeira revelação, né? Então, sempre os fariseus estavam ali tentando colocar Jesus numa situação complicada para ver se ele iria em algum momento contra a lei, mas nunca conseguiram.
né? E na lei de Moisés era lícito, né, dar carta de divórcio ali, né? Então eles estavam ali fazendo essa pegadinha com Jesus para ver se ele ia dizer se podia ou se não podia repudiar o marido, poderia ou não poderia repudiar ali a mulher, né? E isso ficou registrado. E agora a gente tem a terceira revelação, que vem ali também nos esclarecer essa resposta do Cristo, que deixa muito claro o que é de ordem. Então, a resposta do Cristo, ele deixa muito claro o que é de ordem divina e o que é de ordem material, né? Então, aquilo que não que se corrompeu ali, que deixou de seguir os propósitos e desígnios de Deus, né? Quando isso acontece, deixa de ser de ordem divina, passa a ser de ordem material, né? Então aí vamos fazer ali algumas considerações. Então, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa nas leis de Deus, a gente vai pensar, por exemplo, casamento, ele é alguma coisa de ordem divina. Por quê? Porque o casamento é, sem dúvida nenhuma, um avanço da sociedade no sentido da moralização da constituição de família, né? E a gente vai se deparar no casamento como algo que realmente é de ordem divina. Por quê? Porque ele atende a uma lei, né? Na verdade, há duas, mas num primeiro momento a gente vai pensar aqui em uma lei básica, né? Que é a lei da reprodução. Então, o que acontece? Com o casamento, ou seja, unindo ali o macho e a fêmea, como está escrito no Evangelho, né? Os dois gêneros aqui, quando se unem, vão constituir as famílias. E nós precisamos disso, os espíritos precisam disso para poder reencarnar, né? E nós precisamos das reencarnações para poder evoluir. E a ciência rege tudo isso, né? A lei da reprodução, ela é regida pela ciência, para justificar a continuidade da nossa espécie, senão nós não evoluiríamos. Então precisamos da continuidade da espécie. Então, a primeira lei divina que o casamento obedece, né, é essa aí, que é a lei da reprodução. Só que ao lado da lei da reprodução não é só isso, né? Então, essa lei da reprodução são reguladas aí por algumas condições humanas, né? E aí vem as leis humanas. Mas aí a gente volta. O casamento também não atende só à lei da reprodução. Existe também a maior lei, né? A maior lei que provém de Deus, que é aquela lei que vai regular uma sociedade equilibrada, justa e perfeita, que é a lei do amor, né? É essa lei do amor que a gente fica tanto estudando e tudo mais. Só que quando a gente fala de casamento, de casais, a gente tem aí uma visão fantasiosa daquele amor de paixão, né? Aquele amor diferente, aquele amor apaixonado de coraçãozinho, né? Enfim, romântico, né? Mas essa lei do amor, quando coloca aqui, é aquele amor maior mesmo, que engloba, claro que o sexo tá ali, o sexo com amor, né? Porque se a gente tem que atender a lei da reprodução, nós vamos aliar as duas leis, a lei do amor com a lei da reprodução, e os casamentos deveriam, né, ser dessa maneira. Então, no princípio ali, quando a gente pega pela leitura evangélica, deveria ser assim as uniões aqui na Terra. Porém, não é exatamente assim que acontece, né? Muitas vezes, as uniões aqui na Terra, elas são mais voltadas ali pelos interesses da matéria, da carne, né? E desprezam que existe a lei a condição, que tem toda a parte do espírito ali por trás. Como em tudo na vida, né? A gente, muitas vezes na
nossa vida, a gente fica atendendo muito às demandas da matéria e esquece de cuidar das demandas do espírito. No casamento não é diferente. O casamento a gente fica cuidando muito das demandas materiais, né? Das questões ali materiais, e esquece do casamento, né? Cuidando da demanda espiritual como um instrumento de evolução para dois seres. Então, por isso que a gente percebe tanta coisa complicada aí, né? Tantos casamentos complicados, desajustados, convivências assim difíceis, né? Porque a gente esquece dessa parte aí. Muitos casamentos são formas, né? Muitas vezes são prêmios, são caminhadas em conjunto que duas almas ali que têm grande afinidade vêm, então é fácil conviver, mas aí vão receber outros espíritos como filhos ali para poder estar bem caminhando. Muitas vezes aquelas duas almas têm que se reajustar e aí elas vêm. Então, se tem que se reajustar, a gente vai imaginar que não vai ser fácil. Só que se tem esse conhecimento, como em tudo na vida, né? As dificuldades que a gente passa com as pessoas são reajustes. Se tem esse conhecimento espiritual e estão dispostos a ambos, né? Se os dois estão ali dispostos num único objetivo, porque geralmente os casais têm aquele objetivo assim só, né? Ai, vamos ter o objetivo de comprar uma casa, de comprar um carro, sempre objetivos conjunto materiais, né? Mas ninguém pensa nessa parte de objetivo conjunto para a evolução espiritual. Então, porque as dificuldades vão vir, porque se for um casamento de desajuste, e a gente tem que pensar o seguinte: se estamos nascendo no mundo de provas e expiações, a gente não tem como saber se o casamento que a gente vai vivenciar na nossa vida vai ser um casamento de prova, né? E se for? Se os dois estão com o mesmo objetivo de crescer para Deus, consegue dar certo. A união vai, né? A não ser que um seja um pouco mais difícil do que o outro, como em qualquer outra modalidade de prova. Mas aí o que vai acontecer? Cada um responde por si, né? Evidentemente que Deus não quer que ninguém fracasse em nenhuma modalidade de prova. Se um mal maior pode acontecer, é melhor abortar a missão, né? Vamos dizer assim. Se aquele reajuste é tão complicado, de modo que corre, por exemplo, o risco de um complicar mais ainda ali sua situação perante as leis de Deus, né? É melhor romper. É melhor dissolver. Por quê? Porque não conseguiu, naquele momento, vamos deixar claro, né? Naquele momento, naquela união, não se conseguiu atender esse objetivo de evolução para Deus. Então é melhor abreviar ali aquele casamento, dando ali a carta de divórcio, né? Que as leis humanas né? Isso é comum nas nossas leis aí, para evitar um mal maior. E esse compromisso ficará adiado, esse compromisso espiritual ficará adiado, muitas vezes, para uma outra encarnação, quando aqueles espíritos ali já estiverem um pouquinho mais maduros, mais preparados, mais conscientes da necessidade que tem de vir ali juntos, seja como marido e mulher, seja como pai e mãe e filho, enfim, né? Vir juntos ali para poder se reajustar. Muitas vezes vem junto como marido e mulher. Agora, dependendo da gravidade, né, da situação de reajuste que tenha, para se evitar um mal maior, se não tem condição ainda de passar, é melhor então se separar de fato, né? Então, assim, olha, os interesses da carne ou materiais, né? Então, quando se casa só com vistas a isso, cessou a causa, né? Cessa esse laço. Então, se casou ali e só com vistas a essas questões materiais, depois do desencarne, o que vai acontecer? Se não houve esse reajuste, vai ficar para uma próxima até se acertar, né? Se acertou, mas enfim, né? Era só um ajuste, tá tudo, cada um, né?
cada um já se quitou perante as leis de Deus ali, de débitos do passado, que foi tudo bem, pode começar ali uma afeição de amizade, de tudo mais. Isso não significa que aqueles espíritos vão ficar eternamente ligados lá no mundo espiritual, né, como casal. Então, assim, os interesses do espírito, né, não se extinguem com os laços do corpo, ao contrário dos interesses materiais. Ou seja, aquele casal que tem a consciência, por mais que seja difícil ou fácil a convivência aqui, porque a gente tem essa visão muito romantizada mesmo, né, do casamento, de que se a convivência é difícil, está sendo difícil, quando chegar lá do outro lado, nossa, né, vou me livrar da pessoa. Olha, se a gente se esforça, como qualquer prova, quando a gente se esforça, por mais difícil que seja, se a gente fez de bom coração a nossa parte e levou a termo até o final, com resignação, com paciência, fazendo o melhor que a gente podia e tudo mais, né? Quando a gente chegar lá do outro lado, vai ter cumprido aquele. Não foi fácil a convivência, né? Claro que quando se há uma afeição, é tudo mais fácil, né? É questão ali da similitude e tudo mais, é muito mais fácil. Então, quando chega lá do outro lado, com essa sensação de dever cumprido, é uma paz ali pro espírito. Por quê? Porque aí vamos perceber que teremos atendido uma outra lei de Deus, que é aquela lei do progresso, né? Nós conseguimos ali o progresso, uma evolução espiritual, porque nos ajustamos ali com alguém que havíamos nos desajustado em algum momento ali da nossa existência como espíritos eternos, né? Então é por isso que existem aqui na Terra esses casamentos de provas, que são mais uma modalidade de prova que faz a gente evoluir ou não, né? Ou estacionar, conforme diante aí de algum reajuste que venha. Então, ou nós vamos evoluir, ou seja, vamos bem suportar essa prova, e com Deus, com conhecimento da vida espiritual e com dedicação, é uma prova que pode ser muito bem vencida, né? Agora, se a gente esquece dessa parte e fica olhando só pelo lado material da coisa, aí é complicado muitas vezes, né? Muitas vezes há o fracasso mesmo, a falência aí, e acaba tendo que abreviar essa prova, né, para um outro momento. Por isso que nós temos, né, também nesse tipo de situação, o livre-arbítrio. Sempre nós vamos ter o livre-arbítrio de poder levar adiante, sabendo, conduzindo, vendo que é possível, com que eu consigo, né, vamos conseguir levar essa prova até o fim, com muita dedicação. Agora, se está vendo que está muito complicado, estou correndo um risco de vida, está além das minhas forças, não suporto mais, está muito difícil, eu também tenho o livre-arbítrio de romper esse compromisso, né? Muitas vezes, às vezes um casamento chega ao fim até por né, dependendo da forma como ele chega ao fim, foi até um final de prova mesmo, né? Tinha um tempo ali, se suportou bem, se resgatou o que tinha que resgatar. A gente nunca sabe, cada caso é um caso, só Deus é que sabe. Né? O importante é, se a gente está em paz com a pessoa, está reajustado ali, não tem, né, a lei do amor, vamos dizer, mas não é o amor romântico, é a lei do amor, aquele amor que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, né, que é não guardar nada e querer todo o bem para aquele ser. Isso não significa que eu vou ter que estar vivendo ali do lado dele como marido e mulher eternamente, né? O livro de André Luiz aqui que fala, tem um livro de André Luiz que fala bastante sobre isso, bastante não, tem um capítulo, e a vida continua. No capítulo 17, trata dos assuntos do coração, né? Aonde tem ali alguns espíritos, né, recém-desencarnados, que se veem diante de cônjuges de encarnação mais remota e da última encarnação, e se vê diante de sentimentos diversos, né? Não vai dar para a gente ler
é um capítulo inteiro, mas eu deixei aqui na referência para que quem tenha interesse de dar uma lida, né? Então, nesse livro aqui de André Luiz, explica muito bem, né? Essa coisa de que não existe alma gêmea, né? Não existe... E o que explica esses casamentos difíceis, né? Esses casamentos de prova mais complicados. E como que a gente... né, tem que se portar diante disso daí, né? Então que a gente possa... e só para finalizar, né, sempre a gente tem que falar a questão do adultério, né? Então na questão do adultério a gente tem que pensar o seguinte, se existiu ali é porque realmente aquele que cometeu ainda não compreendeu essa lei de amor plenamente, né? Então ele ainda vai, aquela pessoa que comete ainda vai ter que estar compreendendo melhor essa lei do amor, né? E vai precisar aí passar por novas provas futuras para poder se reajustar diante desse ato, dessa infração que cometeu, perante a própria consciência, né? E ferindo ali o outro. Então, como em qualquer situação de qualquer prova. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite. Vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar a parte 3 desse livro. O título é As Leis Morais e temos no primeiro capítulo, o tema é a lei divina ou natural. E o item 1, nós vamos ver agora caracteres da lei natural. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. A lei natural é conforme as leis de Deus. Em praticando as leis de Deus, seguramente seremos mais felizes e assertivos no caminho do progresso. Questão 615. A lei de Deus é eterna? Resposta: é eterna e imutável, como o próprio Deus. Deus é a perfeição em tudo, portanto a sua lei sempre será como é, porque já é perfeita. Leon Denis, no livro Depois da Morte, escreve sobre a permanência das leis de Deus. Está no capítulo 9. O título desse capítulo é O Universo e Deus. Vou ler o que ele escreveu. O mundo físico ou moral é governado por leis, e essas leis, estabelecidas segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Também não emanam dos homens, pois não poderiam criar leis permanentes e universais. Para explicá-las logicamente, cumpre remontar ao ser gerador de todas as coisas. Não se poderia conceber a inteligência sem personificá-la em um ser, mas esse ser não vem adaptar-se à cadeia dos seres, é o pai de todos e a própria origem da vida. E ainda no quarto tópico desse mesmo capítulo, ele escreve: para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. É a comunhão universal onde cada ser vai sorver a existência, a fim de, em seguida, concorrer, na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação, para a harmonia do conjunto. Questão 616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Resposta:
Deus não se engana, os homens é que são obrigados a modificar as suas leis que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. O homem modifica suas leis de tempos em tempos. Estamos em evolução e com isso as leis que servem para um tempo, para outros tempos já não fazem mais sentido. Se refletirmos sobre costumes e leis do passado, veremos que fatos que eram considerados naturais, pelo menos para muitos, hoje em dia é crime hediondo. Mas as leis de Deus são imutáveis, pois Ele é perfeito e tudo o que faz, faz com perfeição. Nossas leis no decorrer do tempo vão se modificando e cada vez mais se aproximando das leis do Criador do Universo. Questão 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Então, toda e qualquer lei da natureza são leis divinas, pois tudo que existe foi criado por Deus. Como li no texto acima de Leon Denis, Deus é a causa eternamente operante de tudo o que existe. Questão 617a. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Resposta: sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Podemos conhecer as leis de Deus, mas para tanto é preciso muitas encarnações. Ainda no mesmo livro citado, Leon Denis escreve no 4º tópico do capítulo 9, referindo-se a Deus, podemos ler: sua revelação, ou antes, a educação que ele dá às humanidades, faz-se gradual e progressivamente pelo ministério dos grandes espíritos. A intervenção providencial está registrada na história por aparições em tempos prescritos no seio dessas humanidades, pelas manifestações de almas eleitas, encarregadas de introduzirem nelas as inovações, as descobertas que acelerarão os seus progressos ou de ensinar os princípios de ordem moral necessários à regeneração das sociedades. Agora vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então vejamos, os planetas não são todos iguais, portanto, as leis de Deus, embora sejam as mesmas, elas se manifestam de maneiras diferentes. No livro A Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, lemos no item 11: a natureza não está jamais oposta a si mesma. O brasão do universo não tem senão uma divisa: unidade na variedade. Unidade na variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas, percorrendo os degraus da vida,
desde o último dos seres até Deus, a grande lei de continuidade se faz reconhecer, considerando as forças em si mesmas. Pode-se delas formar uma série cuja resultante, se confundindo com a geratriz, é a lei universal. Então, embora a enorme variedade, a enorme diferenças que existem, né, em tudo que vemos, existe a unidade, né, que é a harmonia da criação divina. O item 2 desse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, né, o título é Conhecimento da Lei Natural. É a questão 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Vemos que todos compreenderemos a lei de Deus, mas isso só será possível no decorrer das encarnações. Agora eu vou ler o comentário de Kardec sobre essa questão. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Kardec comenta que através das reencarnações o homem desenvolve melhor sua inteligência e vai cada vez mais compreendendo melhor o que é o bem e o que é o mal e a vida divina. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, escrito por Leon Denis, no quarto tópico da introdução ao livro, podemos ler: para fazer obra útil, para cooperar na evolução geral e recolher todos os seus frutos, é preciso, antes de tudo, aprender a discernir, a reconhecer a razão, a causa e o fim dessa evolução, para saber aonde ela conduz, a fim de participar na plenitude das forças e das faculdades que dormitam em nós, dessa ascensão grandiosa. Questão 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Resposta. Ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo, mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. A alma, antes de encarnar-se, pode compreender as leis de Deus conforme seu grau evolutivo. Quando encarnada, pode se lembrar dessas leis intuitivamente. As dificuldades morais do ser humano podem levá-lo a esquecer essas leis ou não dar atenção a elas. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Vejam que todos nós temos essas leis gravadas em nossa consciência e já tivemos muita encarnação na atualidade que permitiriam o reconhecimento dessas leis. Então, o desconhecimento está, talvez, muito mais em nosso desinteresse em praticar essas leis, por estar entregue aos maus costumes e a certos vícios que muitas vezes são considerados costumes sociais. Vícios como falar mal dos outros, não ter controle dos seus próprios pensamentos e palavras, e ainda outros como beber, outros vícios, né, como beber, fumar. Questão 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Resposta: ele a havia esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. As leis divinas estão gravadas em nós, mas Deus envia espíritos sábios e benevolentes que nos auxiliam a lembrar, esclarecer, exemplificar
e assim podemos evoluir mais rapidamente se soubermos aproveitar os ensinamentos. Questão 622. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Resposta: sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Deus envia espíritos preparados para trazer aos encarnados ensinamentos que auxiliam no progresso da humanidade. Questão 623. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se, muitas vezes, através de falsos princípios? Resposta: os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos, por ambição, uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Então, é importante conhecermos os ensinamentos dos Espíritos, participando dos estudos da doutrina e das leituras esclarecedoras e fazermos nossas próprias reflexões e entendimento. Kardec nos fala em fé raciocinada, portanto precisamos ler, refletir e dialogar sobre o tema e ainda mais colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. O Cristo veio nos ensinar, mas agora enviou os Espíritos para melhor esclarecer o seu ensino. Encerrando essas reflexões de hoje, vou ler uma poesia que é uma prece. Antes, vibremos amorosamente em prol de todos aqueles que estão passando por dificuldades materiais e espirituais. Vibremos para que haja paz e harmonia neste planeta e que todas as famílias da Terra pratiquem a paz, a união, o entendimento em seus lares. O nome da poesia é Agradeço, Senhor, é de Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescesse na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensinas-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Boa noite a todos.